tudo, meu Pai, em todas as áreas da vida dela, e que os seus projetos sejam realizados, meu Pai, através do Senhor, que possa enviar pessoas para ajudar, meu Pai, tanto para ajudar na base missionária, na vida dela, para aumentar, meu Pai querido, e também um local para que a vara seja chamada. Amém. Olha, nós estamos ao vivo agora. Aí agora nós só falamos as coisas que as pessoas precisam ouvir, não é? Então, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, Érica. Paz do Senhor aí para quem entrou agora. Aleluia. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Sejam bem-vindos. Eu ouço a tua voz e sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Hoje é um dia de cura para você. Todos nós precisamos de cura. Cura das enfermidades físicas, mas principalmente cura da alma. Nós precisamos do refrigério lá do Salmo 23. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que de tempos em tempos Ele precisa refrigerar a nossa alma. O refrigério da alma é a restauração da alma. E a palavra restauração implica em duas consequências. A consequência de cura e a consequência de soltura de cativeiro. Então Deus hoje tem para você cura na sua alma. E nós vamos prosseguir aqui cantando mais um louvor. Enquanto isso, você vai orando aí, vai intercedendo pela minha vida. Quem não me conhece, eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo. Nós estamos no culto da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas aqui no Recreio dos Bandeirantes. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Glória a Deus, aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, que o Senhor torne cativo para ti, Senhor, os nossos pensamentos em Cristo, para que nós possamos, Senhor, assimilar tudo o que o Senhor vai falar para a nossa alma hoje, tudo que o nosso espírito está sendo instruído pelo teu Espírito Santo, que a nossa alma esteja receptiva para apreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Aleluia. Oh Senhor Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Traga a tua presença, Espírito de Deus. Não deixa nada te interromper agora. Se você veio até aqui, foi o Espírito de Deus que te trouxe para que você possa ouvir o que Ele tem a falar para você. Ele tem cura, Ele tem resposta, Ele tem direção para este tempo. Recaia em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Você que chegou agora,
Nós estamos aqui no culto da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas. Chame seus amigos para participarem. Hoje nós temos uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de resposta de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus reúne o seu povo para anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Então chame as pessoas, e enquanto isso nós vamos também deixando a nossa alma se deleitar na presença do Espírito Santo, a quem nós estamos chamando através do louvor. Nós chamamos Jesus Cristo quando nós louvamos a presença dele, e aí ele desce até nós para receber o louvor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, ó, vem e enche-me de novo. Eu navegarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós damos início a esse culto, te pedindo, Espírito Santo, que venha, Senhor, abençoar cada lar que está nos acompanhando agora. Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui na base missionária. Senhor, abençoa a nossa família que não está conosco agora. Todos aqueles, Senhor, que são amados do nosso coração, Senhor. Porque nós sabemos que se nós estamos parando para dedicar esse tempo ao culto, ao nosso Deus, ao louvor ao nosso Deus, o Senhor está cuidando dos nossos também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Confessamos agora mentalmente. Quem pode, fala alto aí, se você está sozinho, se não tem problema. Os nossos pecados, Senhor, os nossos erros de alvo, meu Pai.
Desde a última vez que nós te pedimos perdão, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sabe o que há de mal dentro de nós, expurga de nós também, Senhor, os nossos pecados ocultos, aqueles que nós não sabemos que estamos pecando. Senhor, tira de nós toda imundície, toda impureza, meu Pai, para que nós possamos te ver, porque somente os limpos de coração verão a Deus. Está escrito no Sermão da Montanha, em Mateus 5. Jesus nos disse isso. Jesus, nós queremos te agradar, nós queremos ser semelhantes a ti, Senhor. Nos ajuda. Espírito Santo, muda a nossa mente para que nós possamos ter a mente de Cristo, possamos ver como Cristo vê, possamos agir como Cristo age, possamos falar a palavra de Deus com autoridade e poder. Assim, nós damos início, abençoando a todos que estão acompanhando esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Canequinha da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas, a fé como obras, porque a fé sem obras é morta, né? Hoje eu vou falar sobre chamado. Muita gente bate cabeça aí porque não sabe qual é o seu chamado. Então, chama as pessoas aí para ouvirem qual é o chamado delas. Vai lá, eu te dou um tempinho aí, enquanto isso você já está com a Bíblia na mão. Abra em João 4, nós vamos falar sobre o chamado da Samaritana. Chama pessoas aí, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. E eu não conheço, você vai ser um instrumento de bênção para a vida da pessoa. Enquanto isso, eu vou tocar mais um louvor, enquanto você chama mais pessoas e abre a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta em João 4, tá bom? Pega uma Bíblia para você. Glória a Deus, aleluia. Só como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Mas eu não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a
Chama o pessoal que hoje a gente vai falar sobre chamado. Você quer saber qual é o seu chamado? Hoje você vai saber qual é o seu chamado. Hoje você não vai sair daqui sem saber qual é o seu chamado. Mas chama outras pessoas também para elas saberem qual é o chamado delas. Né? Nós temos que saber qual é o nosso chamado para a gente não ficar batendo cabeça. Né? Muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas batendo cabeça, desenvolvendo inveja, só porque não sabem qual é o seu chamado, né? Oh, meu Deus, glória a Deus. Enquanto isso, eu vou tocar um louvor que eu compus baseado em Apocalipse 5 e 7, que é assim, ó. Só tu és digno, Jesus, de receber da mão do Pai o livro, quebrar os 7 selos e abri-o, pois foste morto na cruz, Jesus, e com seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação, reis e sacerdotes para Deus os fez, e sobre toda a terra reinarão, sobre a terra os redimidos reinarão, contigo, ó Cordeiro, sobre a terra reinarão. O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, poder. O Cordeiro que foi morto é digno de receber riqueza, riqueza.
meu querido pastor. Gente, então vamos lá. Você quer saber qual é o seu chamado? Você já chamou os seus amigos aí para saberem também? Compartilha essa boa notícia, né? Boa notícia para ser compartilhada, né? Fofoca não, fofoca a gente guarda, né? Quando alguém chega pra gente para falar alguma coisa assim, tal fulano, tal, a Mônica é gorda, feia, chata, você não passa para ninguém isso não. Mas quando falar assim, olha, a Mônica tem uma boa palavra para te dar, a Mônica vai te falar qual é o teu chamado. E não é a Mônica que vai falar por ela mesma, ela vai ser apenas a boca de Deus para você. Então isso tem que compartilhar, né? Então, abre a tua Bíblia aí em João 4, enquanto isso vai mandando aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo da live, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho, manda esse aviãozinho para seus amigos aí, compartilha nas redes, chama para eles ouvirem o chamado deles, tá? Enquanto isso nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nós estamos aqui na base missionária da Agência Missionária Sementeira Divinas Promessas. Vou ver uma aguinha aqui, ó, na nossa canequinha, que a gente gosta das coisas de Deus, sabe? E quando a gente gosta de alguma coisa, a gente coloca em tudo quanto é lugar que a gente pode colocar, ó. A gente coloca na caneca, coloca na camiseta, coloca no folheto, coloca em quadro para pendurar na parede, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela cura, porque ela gera fé. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus impressa em alguma coisa, né, as divinas promessas que vêm em forma de semente, elas entram na terra do coração. O homem foi feito do quê? Não foi feito do pó? Do pó da terra? Então, a terra é que recebe semente, a semente é a palavra de Deus. Que legal, tem uma maquita aqui, vocês não se incomodam não, né? Porque é assim, né, que as coisas funcionam. Então, mesmo com qualquer impedimento, nós precisamos abrir o nosso coração, preparar a terra para a semente ser plantada. E essa semente, se você cuidar dela, ela vai produzir a 30, 60, 100%. Ela vai multiplicar. Então, tem uma palavra hoje de Deus para você colocar aí no seu coração, através do ouvir, né? Para que através da fé você regue essa palavra e essa palavra cresça, se multiplique, gere muitos frutos e Deus seja glorificado através desses frutos. Todo mundo, menos eu, abriu em João 4. Mas eu vou abrir agora. Tá tranquilo, Maria, sossega. Eu tenho uma fiel escudeira aqui que cuida de mim, graças a Deus. Louvado seja Deus, porque me trouxe assim a pessoa certa para me ajudar, né? Porque é melhor dois do que um, né? A palavra de Deus fala, e normalmente a gente aplica para casamento entre homem e mulher, mas não é só isso. A gente vê em Lucas 19, em Mateus 12, que Deus envia de 2 em 2 para as missões, são 2 discípulos. E eu tenho meu braço direito aqui, que eu faço questão de honrar, é a Maria, missionária Maria, faço questão de honrar aí publicamente para todos saberem, né? Que Deus é fiel. Vamos lá, João 4. João 4 é aquela história conhecida de vocês da mulher samaritana, mas ela teve um encontro com Jesus. Antes ela estava fora do chamado dela, né? E ela teve um encontro com Jesus. Olha só, vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Maria é bênção, olha lá, a Érica falando ali, Maria é uma bênção. E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ele é galileu, né? Ele é de Nazaré. E era ali necessário atravessar a província de Samaria.
Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que devia ser lá meio-dia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando os reinos foram divididos depois da morte de Salomão, porque antes Israel era um só, tá? Aí eles foram divididos, o reino do norte ficou Israel, ficaram as 10 tribos, né? Cuja capital era Samaria, mas a gente, como língua portuguesa, coloca a acentuação no Ria, mas na verdade falam Samaria, tá bom? E o reino do sul, Judá, cuja capital Jerusalém. Só que o que aconteceu ali? Samaria, em Samaria, por causa das misturas com os povos da terra, os pagãos, os cultos a Deus se tornaram cultos mistos. Ao mesmo tempo que eles adoravam o Deus de Israel, eles adoravam qualquer coisa, né? Então, era só fazer um poste, uma escultura e tal, e eles adoravam lá nos altos. E o povo de Judá permaneceu fiel na adoração, adorando em Jerusalém. E havia uma briga muito grande entre judeus da Judéia, né, de Jerusalém, e os israelitas lá das tribos do norte, os samaritanos. Tanto que os judeus chamavam os samaritanos de cachorrinhos. Se você se recordar daquela passagem da mulher Cirofenícia, né, que não era judia, não era do povo hebreu. E tudo que não era do povo hebreu era cachorrinho para eles, né? Não no bom sentido. Aí, o que acontece? Ela foi atrás de Jesus querendo um milagre para a filha dela que estava endemoniada. Aí Jesus falou, não é bom tirar o pão dos filhos, ou seja, Israel, né, e dar aos cachorrinhos. Aí ela soltou aquela pérola da fé, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem das mesas dos filhos, né? Então isso foi uma palavra espiritual. Aí ele parou ali, porque Jesus veio primeiramente para os judeus, né? Aí o que acontece? Lá em Samaria, ou Samaria, né, eles adoravam no monte lá, e os judeus de Jerusalém adoravam no monte, que era o monte da adoração. E você vai ver mais à frente o diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, que ela fala assim, vocês falam que adorar é ali lá no monte de vocês, e nós adoramos aqui, afinal de contas e tal, nós vamos chegar lá. O significado da palavra hebraica para Samaria, né? Guarda isso que nós vamos lá na frente saber a aplicação desse significado. Por que é importante a gente saber o original em hebraico? Porque, como diz a professora Carla Damasceno, o hebraico conta a história através da história. Ele tem uma história, ele descortina. Samaria quer dizer guardião, aquele que guarda, aquele que cuida, aquele que protege. Retenha essa informação aí. Samaria quer dizer guardar, cuidar, proteger. Então vamos lá, vamos continuar a leitura aí. Nisto, verso 7, João 4, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Olha como é que começa a conversa evangelística, né? Você quer saber como evangelizar? Aproveita a ocasião. Voltando para o texto. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então ele tinha que pedir para alguém, né? Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Que os judeus não se dão com os samaritanos.
Expliquei, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Deixa eu dar uma paradinha para explicar essa expressão água viva. Existia um tanque onde eles colocavam os enfermos, né? Os enfermos não, desculpa, o tanque onde eles entravam para se purificar, né? Para as cerimônias. E esse tanque, ele tinha uma entrada de água e tinha um orifício de saída. Águas vivas são águas correntes, né? Por isso que se batizava no Rio Jordão, porque a água é corrente, então a água leva a impureza. Então essa expressão de água viva, né, é para contrastar com a água morta, por exemplo, que não sai de um laguinho, né? Fica só aquela água ali, não há renovação. Então já vem um ensinamento aí, ó, águas vivas para quê? Para purificar, para renovar. Então aí Jesus já está dando a deixa para ela, né? Ó, se você soubesse quem é que está te pedindo, você não vinha com esse papinho bobo aí de judeu, não está falando com samaritano e tal, como é que você está pedindo água para mim? Não é? Ainda mais, cá entre nós, vamos abrir um parênteses. A mulher, ela ia na hora sexta, porque era a hora que o sol estava pindo e ninguém ia para lá. E por que será que a mulher ia exatamente na hora que ninguém estava? Porque ela tinha culpa no cartório, como se diz por aí, porque ela não era bem vista, porque ela era mal afamada, né? Ela tinha uma má fama ali, então ela escolhia um horário que ninguém ia. Quer dizer, a mulher toda rota, né? toda com culpa no cartório, né? Como eu falei, querendo dar lição de moral em Jesus, porque ele era judeu. Olha só, você não conhece costume, não? Então, muitas vezes é assim que a gente chega à igreja, é assim que a gente chega na presença de Deus, assim, com o rei na barriga. Só que é o rei do mundo, né? Não é o rei Jesus. E aí precisa que isso seja transformado e purificado pelas águas vivas. Entendeu? Olha como é que esse texto aí é rico, e você já vai entender a parte do chamado, né? Aí ela falou assim para ele, ela respondeu, né? Senhor, tu não tens... Olha a nossa cabecinha como é. Ou você acha que você nunca foi igual a esse samaritano? Eu já fui, e de vez em quando eu sou. Né? É por isso que a nossa conversão, ela não vai se dar por completo aqui na Terra. A gente tem sempre alguma coisa para mudar, sempre alguma coisa para aperfeiçoar em nós mesmos, né? Tirando a trave dos nossos olhos, né? Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? O que ela disse aqui? Que conversa fiada é essa? Né? Isso na versão Mônica. Que conversa fiada é essa? Está me pedindo água, se não tem água, senão não estaria me pedindo. Né? Que água é essa? Onde é que está? Nós temos o poço de Jacó aqui. Né? Aí a gente sempre tem que trocar em miúdos, né? Para a gente contextualizar, né? Nos tempos atuais. Aí ela falou assim: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha que mulher atrevida, os samaritanos também não eram fáceis, não era mole, não, via um judeu e ela toda errada. Enfim, afirmou-lhe Jesus no verso 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Que água? Um poço de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Forte isso, né?
né? Forte. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Mas não era porque ela não queria mais ter sede. É porque ela não queria mais, olha só como é que ela completa, nem precisa vir aqui buscá-la. Ela tinha medo de se encontrar com os próprios conterrâneos dela, com os próprios samaritanos. A mulher estava com a consciência tão pesada por causa do pecado que ela não queria, ela queria se esconder, sabe? E muitas vezes a gente tem essa vontade de se esconder e não sabe que é um pecado guardado dentro de nós. Que pecado não confessado faz os nossos ossos apodrecerem. Aí a pessoa entra em melancolia, tristeza, depressão, síndrome do pânico, quer ficar enfiado dentro de casa. Eu conheço essa história porque eu já tive tudo isso, tá? Mas fui curada pelas águas vivas, né? A palavra de Deus diz em Provérbios que aquele que guarda o pecado, né, é corrompido por dentro, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele ganha a misericórdia de Deus, ele ganha uma vida nova. E às vezes a gente pensa, pecado é só roubar, matar, né? Mentir. Não, pecado é a gente estar fora do propósito, do chamado de Deus para a nossa vida. Continua comigo aqui, que a gente vai descobrir qual é o chamado. Aliás, dá um tempinho, eu vou beber uma água aqui, chama mais pessoas, vai lá nos seus grupos do WhatsApp, manda esse aviãozinho aqui para os seus amigos aqui, enquanto isso eu bebo uma água aqui. Você tem água aí? A caneca, quer uma caneca dessa? Então vamos lá. Chamou? Chama que esse assunto é quente. Esse assunto vai botar nos trilhos a vida de muita gente que está sem saber o que fazer. Oh, Senhor, é a hora. Oh, o que eu vou fazer? Eu vou cantar, vou dançar, vou sapatear, vou pregar, vou cuidar de criança? Calma. Take it easy, my friend. Be happy. Vamos. Voltando para cá, já chamou o pessoal? Então vamos lá. Aí no verso 16, eu quero. O que você quer, Érica? Então tá bom, vamos lá. Verso 16, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Vai, chama teu marido e vem cá. Quantas coisas na nossa vida, quantas situações na nossa vida nós legalizamos por nós mesmos, por conta própria, mas que estão contra os princípios de Deus. Deus tem compromisso com os seus princípios, com os princípios dele, com aquilo que ele estabeleceu. Mas aí chega aqui na Terra, aí o pessoal começa a construir Torre de Babel. Né? Vou fazer do meu jeito, porque o meu Deus, aquele Deus que eu imagino, ele deixa eu fazer essas coisas. Não, isso aí é coisa de evangélico, é coisa de crente, eu posso fazer do meu jeito. Né? Então aí eu chamo do nome que eu quiser. Só que se esse nome, você está nominando a sua situação, nominando o problema, nominando sua causa, a causa, né? Se não estiver alinhado com os princípios de Deus, Deus não tem compromisso em colocar em ordem. Né? Quanta gente aí, por isso que é complicado quando você fala só em Deus, a palavra Deus, porque muitas religiões estão se servindo desse nome Deus, mas não estão seguindo o Deus de Israel. Por isso, o Deus de Israel, o YHWH, Yod-Hé, Vav-Hé, é mais ou menos assim que a minha pronúncia em hebraico não é boa. Tá? Mas o Deus de Israel, ele deu um nome
sobre todo nome, um nome para nós invocarmos, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, né, registrada num conjunto de livros, que é o que a palavra Bíblia significa, ele é o nome que nós invocamos. Porque se você for em qualquer templo de outras religiões, eles vão chamar de Deus, só que eles não seguem. Aí, como Jesus falou lá em João 14, 21, ele falou assim: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, conhece os princípios de Deus e aplica, e coloca em prática, e segue eles. Então não adianta, muita gente fala que ama Jesus e não segue os mandamentos, faz mandamentos na própria cabeça. É por isso que Jesus falou: vai lá, chama teu marido. Aí você vai entender nos versos seguintes por que ele chamou de marido. Ele estava cutucando ela. Ele estava mostrando a ela, ó, sabe qual é o teu problema? Sabe por que você tem vergonha de sair na rua? Sabe por que você tem vergonha de vir no poço? Por que você vem na hora que ninguém quer te ver? E por que agora que você descobriu que eu tenho uma água, você quer que eu te dê para que você não precise mais vir aqui? Por causa do teu pecado, por causa daquilo que você esconde, por causa daquilo que você chama de certo e é errado. E tem muita gente ainda hoje assim, por isso sofre. E hoje é um dia de libertação, porque se conheceres a verdade vos libertará. João 8,32. Então vamos lá, aí Jesus está libertando essa mulher, começando por aí. Aí ela respondeu a ele: não tenho marido. Ah, é? Você não tem marido, não? Você está vivendo com esse homem aí sem estar casado? Então, é isso mesmo que você está me falando? Né? Então, como é que você pode dizer que Jesus Cristo é o teu Senhor se você não obedece? Porque Senhor fala de domínio, né? De autoridade sobre alguém. Né? Então, tem muito evangélico, eu vou falar evangélico, porque nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos discípulos de Cristo, mas evangélico é uma religião, né? Então tem muito, como tem católico também, tá, gente? Então tem muita pessoa que se diz de uma determinada religião que não segue aquilo que a religião está falando. Sejam bem-vindos, eu estou em João 4. Bem-vindo você que entrou aí. João 4, falando sobre o chamado da samaritana, tá? Que é o nosso chamado. Aí, o que acontece? Quando Jesus fala para ela, vai, chama teu marido, vem cá, aí ela fala: eu não tenho marido. Aí ele revela: bem disseste, eu não tenho marido. Né? Porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí ela: esse cara é estrangeiro, é judeu. Né? Como é que ele sabe da minha vida? Então ele é um profeta. Olha só. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais, aí começa, sabe aquilo que eu expliquei desde o início? Você que entrou agora, depois que terminar o culto, terminar essa live, vai lá, eu vou deixar gravado aí no meu perfil do Instagram, vai lá e ouve desde o início, porque eu fiz umas explicações, eu dei umas explicações importantes para entender o que vai ser falado agora. Mas não fique preocupado que eu vou explicando também por aqui. Aí ela começa a falar: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela começa a dissertar sobre teologia. Quando Jesus apontou o pecado, colocou o dedo na ferida, ela escapuliu, né? Aliás, a gente estava conversando isso aqui na base missionária antes de ligar a câmera, né? Que
Meia verdade é mentira, né? Essa é uma das falácias da comunicação. O sofisma pega algo, né? Algo assim, tira da verdade uma parte e transforma aquilo ali na sua própria verdade, inventando coisas, colocando como bem entende, né? E uma das maneiras de não ser curado é quando a palavra, Jesus, usando uma pessoa como eu, que não conheço você, conheço algumas pessoas que estão aí, mas não conheço todos, tá? Mesmo assim eu não conheço a vida das pessoas, usa uma pessoa para falar assim, ó, é isso aqui que está o problema. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando dentro de você, apontando aí o problema. Eu sou apenas uma porta-voz, uma mensageira. Então, muitas vezes, quando a palavra de Deus nos confronta o nosso pecado, confronta os nossos erros de lógica, confronta os nossos princípios, baseados não nos princípios de Deus, mas nos princípios da cultura, da sociedade a que pertencemos, aí nós temos mania de fazer o quê? Não, Senhor, olha só, teologicamente, isso, tal, não sei o quê, o que é que tinha a ver o negócio de nós adoramos nesse monte e vocês dizem que o monte onde tem que adorar é Jerusalém? O que tinha a ver? Ela estava fugindo do assunto. Na hora que Jesus confrontou ela, olha, você sabe por que você está se escondendo? Sabe por que você fica deprimida dentro de casa? Sabe por quê? Porque tem algo oculto aí que não está alinhado com o que eu tenho para você. Eu tenho agora essa água viva, essa água corrente, que vai pegar esse pecado e lançar fora, tirar de você, te purificar. E nesse momento, é um momento de rendição. Eu me rendo a ti, Senhor. É verdade. É verdade. Então, ela admitiu, porém, o que ela fez depois? Não, peraí, deixa eu discutir teologicamente onde é que é o local da adoração, que nós samaritanos adoramos aqui por causa do poço de Jacó, e vocês dizem que é em Jerusalém. Ela, ao invés de cala a boca, não tinha um negócio na TV que era assim, cala a boca, Marta, não era isso aí? Então, cala a boca, ouve, o mestre está te dando agora remédio para curar a tua alma e você quer discutir com o mestre. Samaritano. Lembra que a palavra Samaria, né, no original, no hebraico, quer dizer guardar, ela vem do verbo shomar, tá? Que se escreve S-H-A-M-A-R, shomar, Samaria, né? A cidade onde nasceu a samaritana, por isso samaritana. E quer dizer guardar, cuidar e proteger. Lembra disso, guarda isso no teu coração, porque a gente vai aplicar e tem a ver com o tema dessa ministração, que é para você descobrir seu chamado. Então vamos lá. Aí ela começa com essa conversinha fiada, né? Aí Jesus pega e ó, tramontina nela, corte rápido, pá, pum, né? Verso 21 de João 4. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está falando isso para uma mulher samaritana. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Trocando em miúdos. Eu não quero gente religiosa, gente que se apoia em ritos, em rituais,
em cerimônias, em títulos, em isso e aquilo outro para me adorar. Eu quero pessoas que me cultuem do acordar ao adormecer. Eu quero pessoas que permitam que a minha vida flua através delas e não mais os seus próprios pensamentos, ideias, objetivos, planos, né? Não baseie a sua fé em você mesmo, no que você acha, porque vai ficar deformada, vai ficar incompleta. Mas eu tenho para você uma água corrente, uma água viva, purificando você de toda estrutura cultural que você tem aí no seu cérebro, para que você comece a pensar como eu penso, ter a mente de Cristo. Aí ele fala assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, porque aí estarão adorando em verdade. Jesus nos falou que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, quando a Bíblia fala de verdade, está falando de Jesus. Está falando adorar em, né? Em fala de um lugar. E não é um lugar geográfico, físico, mas é um lugar espiritual, que Paulo chama em Cristo. Presta muita atenção, redobra a sua atenção, porque agora vem a revelação, tá? Vamos começar a revelar o teu chamado. Então eu vou beber água, você chama outras pessoas. Agora, toca aí nesse aviãozinho, porque outras pessoas que eu não conheço, mas você conhece, precisam conhecer o seu chamado. Vai lá, toca aí no aviãozinho, chama o pessoal, chama para conhecer o seu chamado. Fala assim: você quer saber qual é o seu chamado? Deus está revelando hoje pela pastora Mônica. Vem cá, vem cá. Pronto? Vamos lá. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Por que em espírito? O espírito está pronto, lembra? Daqueles que são ressuscitados por meio da fé em Jesus Cristo. Nós somos um ser tricotônico, semelhante a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas enquanto nós não crermos em Jesus como Filho de Deus, não recebemos vida, porque Jesus é vida. E a vida espiritual. Nosso espírito está morto. Por isso que nós temos que matar a nossa carne, né? Morrer junto com Cristo, homem, para ressuscitar com Cristo, o Filho de Deus, que é Deus. E aí o nosso espírito é que vai adorá-lo. E o nosso espírito vai trazer os frutos da adoração, o resultado da adoração, que é a comunhão com o Espírito Santo e os lugares profundos em Deus que o Espírito Santo nos leva, né? 1 Coríntios capítulo 2, aliás, nós vimos aqui, a Érica vai lembrar, em 2 cultos atrás nós falamos sobre a mente de Cristo, sobre a revelação da profundidade das riquezas de Deus, né, que somente o Espírito de Deus perscruta, né, que é um termo usado pelo maquinário de perfuração de petróleo, que tem que perfurar, perscrutar lá nos fundos, lá na profundidade, né, do abismo. Então, o Espírito de Deus leva o nosso espírito na profundidade da sabedoria de Deus, né? Então, por isso, e a nossa alma não vai, né? A nossa carne muito menos, a carne para nada serve, né? Então, aí o que acontece?
o Espírito de Deus nos aprofunda em Cristo, porque a gente tem que tirar da cabeça a imagem de que Cristo era um homem que morreu. Tá? Ele encarnou, mas ele era Deus, ele continuou sendo Deus, mesmo encarnado, e depois continuou sendo Deus. Tá? E ele é o poder de Deus da criação. E aí o Espírito de Deus, como Jesus fala lá em João 16, que o Espírito de Deus, o outro Consolador, não vai falar dele mesmo, mas vai falar de Jesus. Né? Então vai trazer a verdade, Jesus é a verdade. Né? Vai trazer verdade para a nossa vida. E aí o nosso Espírito ressurreto traz essa verdade para a nossa alma, e a nossa alma é quem manifesta a verdade de Deus, Cristo, no mundo, na terra. Tá? A luz que brilha, né? Nós somos luz do mundo, né? E sal da terra, os discípulos. Então, é porque o nosso Espírito, já ressurreto em Cristo, traz para a nossa alma, e a nossa alma manifesta nos afazeres, nas palavras, né? E aí, por isso que ele fala, porque quando ele morrer e ressuscitar e subir aos céus, ele enviará o Espírito de Deus, que, como o próprio apóstolo João fala no capítulo 1, verso 12, mas todos quando o receberam como Filho de Deus, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quem? Por água, sangue, nada, pelo Espírito de Deus. E aí ele fala assim, aí ela fala assim, eu sei, verso 25, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Ela era uma pessoa que conhecia já a palavra de Deus. O samaritano não era de todo pagão. Eles eram misturados exatamente porque eles conheciam a Torá. Eles conheciam os 5 primeiros livros, que eram os livros da Torá que os judeus seguiam. Então, ela sabia, inclusive, que viria o Messias. Olha só. Aí ela falou assim, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela também esperava Cristo. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Cara, nesse momento, se eu ouvisse uma palavra dessa, eu caía para trás. Você imagina o próprio Cristo abrindo a boca e falando, sou eu que falo contigo, cheguei. Sabe, um dia vai chegar, né? Um dia chega. Sabe aquilo que você está esperando, aquilo que você crê que vai chegar, a promessa de Deus vai se cumprir, Chegou! Nossa, era aquilo que eu esperava há tanto tempo. Eu ouvi falar disso há tanto tempo. Deus colocou no meu coração essa promessa há tanto tempo e Ele quer cumprir. Mas Ele está te preparando, porque senão a promessa passa e você não reconhece ela. A mulher estava falando com o próprio Cristo, sobre o Cristo que ela estava esperando, sobre o Cristo que os judeus e os samaritanos esperavam, o Messias. Ela estava falando para ele porque ela não reconhecia ele como Cristo ainda. Reconhecia como um profeta, como muitos o dizem por aí, né? Mas não o reconheceu como Cristo, que eles esperavam há tanto tempo chegar. Aqui vale uma reflexão. Cada um de nós já ouviu de Deus uma promessa. Nós somos portadores de divinas promessas. Lembra que nós somos a terra? Tem sementes dentro de nós. Promessas divinas, promessas de Deus a serem ativadas para poder dar fruto. Você já ouviu muita promessa de Deus. Você já ouviu muita promessa de Deus. E nós temos que estar preparados, não temos que estar fazendo as coisas. Por exemplo, Noé não fez o dilúvio, fez? Não. Ele se preparou para o dilúvio. Ele foi avisado, ele recebeu uma promessa.
E quando nós recebemos uma promessa, nós temos que nos preparar para receber a promessa. Nós não fazemos a promessa acontecer. Quem faz a promessa acontecer é Deus. Nós não fazemos o dilúvio, é Deus quem faz, mas nós nos preparamos. Né? E como? Hoje, quando você está ouvindo essa palavra, você está se preparando. Porque hoje Deus vai passar essa água corrente, essa água viva, Ele está passando para tirar um monte de conceitos errados. Como essa samaritana. Deus fala com a gente e a gente fica argumentando com Ele. Não, olha só, teologicamente isso daí não faz sentido. Não, porque teologicamente, não, porque sabe como é? E aí a gente deixa de reconhecer Cristo falando com a gente, dando a chave, abrindo a cortina, trazendo à existência aquilo que ainda não existe, aquilo que estava oculto, revelando. E aí ele fala assim, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, tá? Quanto aos discípulos, deixa para lá. Mas quanto à mulher, verso 28, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens lá da cidade, olha só, Jesus ativou alguma coisa nela. O que ele ativou nela? Chamado. Jesus a reposicionou no chamado. O que essa mulher é? Olha o que ela disse. 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que é que aquela mulher estava fazendo? Cumprindo o ID, o chamado missionário. A samaritana era uma missionária que estava escondida pelos seus próprios erros, pelos seus próprios preconceitos e pela falta de conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Ela não seguia os princípios de Deus, ela seguia os princípios da cabeça dela. Poligamia ali não existia mais, não era permitido mais. Nós estamos falando do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus até permitiu e Deus tem os seus motivos e eu não vou questionar Deus. Mas depois ele falou, tem que ser marido de uma mulher só. E a mulher? Mulher com 6 maridos, 6 homens no currículo dela, né? Nas costas. E a partir do momento que ela teve um encontro com Cristo, ela foi reposicionada. Então agora vamos entender o que é chamado. Muito se confunde chamado e vocação. Quando eu te pergunto qual é o seu chamado, você fala, cuidar de criança. Eu botei o óculos em cima, para ele ficar em cima, o óculos com vida própria que cai no chão sozinho. Quando eu te pergunto, qual é o seu chamado? Você fala, o meu chamado é ir para uma outra cidade, abrir uma igreja. O meu chamado é ser pastor. Não, isso aí é sua vocação. Todos nós somos vocacionados por uma coisa. Agora, chamado é diferente. Vamos lá em Gênesis. Vem cá. Cheio de páginas. Sua Bíblia é assim? A minha é Bíblia de estudo, então tem um bocado de página antes de Gênesis 1. Tá vendo?
Vamos lá. Espera aí que eu tô... Abre 2 aí, que eu tô vendo aqui. Quinze. 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar na minha Bíblia está guardar. Como é que é a tradução do hebraico para a palavra shomar, que é Samária? Guardar. Guardar, cuidar, né? Cultivar. A mesma palavra para cultivar é a palavra cultuar. Por isso, a palavra para adoração no hebraico é trabalhar. Trabalhar, cultivar, você está cultuando a Deus. Samária, shomar, guardar, cultivar, proteger. Deus colocou o homem no jardim do Éden para guardar, cuidar e proteger. A mulher samaritana, ela nasceu para guardar, cultivar e proteger. Mas o que ela estava fazendo até então? Se escondendo. Quando, em Gênesis 3, ela estava se escondendo por causa do seu pecado, né? Lembra disso. Ela era uma mulher que teve 5 maridos e estava com o 6º, e a sociedade caía de pau em cima disso, porque isso era contra, né? Até em Samaria era contra, imagina. Né? Era um negócio errado, e aí então ela se escondia por causa do seu pecado, que ela não largava. Ela, em vez de largar o pecado, não, ela ficava com o pecado e se escondia das pessoas. Né? Olha lá, Gênesis 3, né? Verso 8. Depois, né, que Adão e Eva comeram do fruto da árvore que Deus tinha proibido eles comerem, né? Sendo incitados para desobedecer a Deus pela serpente. Lá em Gênesis a gente sabe que é o diabo, lá em Apocalipse a antiga serpente é o diabo. Verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, que era o próprio Cristo, né? Que na viração do dia, ou seja, às 18 horas, né? Quando um dia passava para o outro dia, havia um encontro marcado. Deus marca encontros. Deus marca encontros. Deus marca encontros. Hoje Deus marcou um encontro com você aqui. Ele vinha para conversar com Adão, mas porque eles pecaram, olha só, quando ouviram a voz do Senhor Deus, verso 8, Gênesis 3, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Adão, onde estás? Esse é o chamado. O seu chamado é esse. O meu chamado é esse. Tem uma posição para nós estarmos. Chamado não é vocação. Chamado não é vocação. Escreve aí, ó. Chamado não é vocação. Chamado é quando o Senhor quer que nós nos posicionemos como originalmente Ele nos colocou. E que posição é essa? Alinhados com Ele, com os princípios dele. Princípios, biblicamente falando, é uma pessoa e são
e é a essência do que Deus tem para nós. Princípio, Bereshit, em hebraico, que é o próprio nome do livro de Gênesis, é aquele que em Apocalipse diz que ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Quem é essa pessoa? Cristo. Então nós precisamos nos alinhar com Cristo. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, verso 2. Aí olha só, mais uma coisa aqui, 43 de Isaías. Isaías 43. Verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Primeiro ele criou Jacó, e de Jacó ele formou Israel. Ele formou um novo homem, ele formou um povo. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É esse o chamado. Primeiro, para a gente não temer, porque Deus tem perdão. Remissão é perdão dos pecados. Eu te remi, eu te perdoei já com o sangue de Jesus lá na cruz. Eu te comprei. Abandona o pecado, porque eu tenho um novo nome para você. Nome, biblicamente falando, fala de propósito de vida. E Deus nos chama pelo propósito de vida que Ele tem para nós. Ele nos chama para nos alinharmos com Ele. Ele nos chama para deixarmos todos os nossos achismos, toda a nossa religiosidade. Não é assim, ó, é igual a mulher samaritana. Deixa eu dar um exemplo para você. É como se você chegasse assim, não, peraí, aquele tablado de madeira, aquela parte mais alta, o lugar onde a gente se reúne, ali é o altar. O altar de Deus é onde você derrama a sua vida. Altar é lugar de sacrifício, lembra? E sangue é vida. Então, por isso, era demonstrado como sombra das coisas futuras o sangue dos animais. Não era porque Deus tinha prazer naquela sangueira saindo, é que ele estava falando, o sangue derramado, a vida derramada de Jesus vai dar vida para vocês. Mas eu quero que vocês derramem a sua vida, não sacrifícios de animais. Derramem a sua vida para mim. Erga um altar para mim e derrama a sua vida. O altar é lugar de adoração, não é um lugar físico, é a sua própria maneira de viver. Não faça as coisas do seu jeito. Deus está te chamando para se posicionar no propósito de vida que Ele tem para você. Não é você que escolhe o teu propósito de vida, é Deus. Então, muitas vezes, nós estamos achando que estamos agradando a Deus, cheio de cerimônias. Hoje é domingo, culto dominical e tal, ó, estou fazendo isso, aquilo, tal, dentro da casa do Senhor e tal. Chegou um tempo em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. O seu espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus, porque se a sua alma ficar comandando a sua vida, a alma gira em torno de emoções e sentimentos, e as emoções, a emoção é a louca da casa. Você vai dar a direção da sua vida para a louca da casa? É o seu espírito ressurreto, seu espírito em Cristo, que tem que guiar a sua alma aqui na terra. E é por isso que nós precisamos de Cristo, o princípio. Cristo é o princípio de Deus, é o princípio de todas as coisas. Quando João escreve lá no capítulo 1, no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito com ele, nada do que existe foi feito sem ele. Você acha qual livro que ele estava lendo? A Torá, Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra, verso 1. A terra era sem forma e vazia, e haja. Aí ele estava falando da palavra, o Verbo que se fez carne, a palavra que encarnou, Jesus. E continua sendo assim. Você quer fazer alguma coisa na sua vida, seguir alguma vocação? Primeiro você tem que atender ao chamado. Deus está te chamando. Sabe? A religião acaba engessando, colocando regras e regras e regras e regras. E a alma fica toda ocupada. A Marta, lembra Marta? Marta, afadiga-te com tantas coisas, mas uma apenas é necessária, e a Maria escolheu a boa parte, viu? Tem Maria aqui. Marcos 10, de 38 a 42, por aí. Qual era a boa parte? Jesus chegou na casa dela, ela ficou aos seus pés, numa posição de rendição, de adoração, de prostração, o Senhor é o meu Senhor. Eu vou ouvir e acatar o que o Senhor tem para me falar. Não importa o que eu faça aqui, que não vai me dar vida. A Marta não tinha entendido isso. Espera aí que eu vou organizar as coisas aqui enquanto você... Aí por isso que eu falo para uns e outros, calma, não vai lavar nada agora, não vai fazer isso não. Calma, porque tem que ficar aos pés de Jesus. Eu não sou Jesus, mas Jesus habita em mim, e quando eu falo a palavra de Deus, é Jesus falando. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos. E a gente fica, o que eu vou fazer? Aí um monte de Marta dentro das igrejas, né? É isso. Aí fica um monte de gente batendo cabeça, achando que aquilo ali é chamado. Vocação é aquilo que você tem inclinação para fazer, tá? E que não se resume ao culto dominical, às atividades dentro de templos. Ali é só a parte final. Vamos nos reunir para ouvir o que Deus tem para falar coletivamente, né? Porque o Pai é nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. Então ele reúne os filhos para falar para todos os filhos, e os filhos vão agradecer. O culto dominical é para agradecer, é para louvar a Deus, é para agradecer. Agora, servir a Deus é o tempo todo, é o dia inteiro. É dentro da sua casa, é sozinho no seu devocional, é conversando com os outros através de salmos, cânticos de louvor e palavras espirituais, é perguntando a Deus o que Ele quer que você faça no dia de hoje, é permitindo que Cristo viva em você. Ele é a esperança da glória, Cristo em nós. Por que nós? Porque nós somos o corpo. Cristo vive na minha mão? Mas a minha mão sem o braço não é nada, o braço sem o tronco também não. E o tronco sem o cérebro também não é, sem o coração, entendeu? É Cristo em nós, equipe, corpo, a nova criação de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o segundo homem, a nova criação, o novo homem é Cristo, Cristo cabeça, e nós, igreja, corpo. Amém? Vamos adorar o Senhor. Seu chamado é largar o pecado e se posicionar alinhado com o princípio de Deus, que é Cristo. Glória a Deus. Então, enquanto eu toco, derrama teu coração aí para o Senhor, tá bom? Porque dele, por ele, as coisas.
Amém. A Deus a glória, a Deus a glória, a Deus a glória, a Deus a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Deus a glória, a Deus a glória, a Deus a glória, a Jesus a glória, para sempre. Amém. A Deus a glória, a Deus a glória, a Deus a glória, para sempre. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer o princípio, Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Depois que terminar esse vídeo, eu vou salvar ele no meu perfil aqui do Instagram. Vai lá e
assiste inteiro, porque você vai saber qual é o seu chamado. Eu cantei agora, né? O amor é de graça, né? Sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Para mim foi de graça, mas Jesus pagou o preço da sua vida. Então ele merece que nós venhamos a entregar a nossa vida para ele, que nós deixemos todos os nossos achismos, as nossas teologias, os nossos rituais, os nossos dias santos e venhamos a ser santos todos os dias, todos os momentos para Deus. Agora é o momento de largar o pecado. Às vezes o pecado, você está pensando assim, mas eu não traio, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. O pecado é estar fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu vou terminar com uma ilustração. Diz que quando é ilustração, tá? A historinha não está na Bíblia, mas ela ilustra o que é propósito de vida, né? Quando entra um contador no reino dos céus, depois que ele morre aqui, Deus o chama e fala assim: pastor, venha cá. Aí o contador fala: eu? Comigo? Não, mas eu fui contador na terra. Pois é, você pecou. Por quê? Porque eu te chamei para ser pastor e você estava lá sendo contador. Aí daqui a pouco ele vira assim: fazendeiro, venha cá. Aí o outro também fica assim, né? Eu sou pastor, eu fui pastor lá na terra. Pois é, mas eu não te chamei para ser pastor. Te chamei para ser fazendeiro, para que você cuidasse da terra como mordomo da natureza, né? Guardar, cuidar, proteger e ter dinheiro para eu movimentar a minha igreja na terra. Porque a moeda da terra é dinheiro. E aí você, não, peraí, é porque todo mundo está sendo pastor aqui na minha denominação, sabe como é, né? É um escalonamento assim, eu começo como obreiro, depois eu vou para diácono, depois eu vou para presbítero, depois eu vou para evangelista, depois eu vou para pastor. Quem disse que você tem chamado pastoral? Quem disse que pastor é melhor do que os outros? Sabe, não existe no reino de Deus isso. Veja lá em Efésios 4:11, quando o apóstolo Paulo fala do chamado de Cristo para a igreja. A uns deu para o chamado apostólico de envio, de abrir poços, né, de despertar e ativar talentos, dons, ministérios, né, nas pessoas, né, o dom ministerial que a pessoa tem. Eu tenho um chamado apostólico, sou pastora, sou missionária e tenho um chamado apostólico, a base missionária Sementeira Divinas Promessas trabalha nisso, encaminhando, direcionando pessoas para atuarem. A Érica adora a ilustração que está falando aqui. Então, o que acontece? Esses escalonamentos, olha, primeiro eu vou ser isso, depois aquilo, é do homem. Isso é pecado. Pecado é falta de alinhamento com aquilo que Deus estabeleceu, com seus princípios. Esses dois homens pecaram. Não foi pecado para ir para o inferno, mas desperdiçaram a vida deles. Então, agora é a hora de você largar o que está fazendo, se isso não for o chamado de Deus, e correr para o centro da vontade de Deus e não errar mais o alvo. Amém? Vou fazer uma oração agora para a gente encerrar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, o teu princípio foi explanado, foi anunciado, Senhor. Agora eu te peço que o Espírito Santo mova essa palavra dentro de cada um que ouviu. Fecha teus olhos agora. Que a igreja do Senhor não tem fronteira, não tem limitação, a igreja do Senhor é espiritual. Sinta agora, ali aonde você está, a mão do Espírito Santo sobre você, movendo dentro de você aquilo que precisa sair, movendo aquilo que está parado,
Em nome de Jesus Cristo. Receba agora a movimentação do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua vocação. Obedeça a esse chamado e vá para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, e se tem algum pecado que você está praticando, não espere mais. Meu irmão, minha irmã, não espera mais. Abandona esse pecado. Você já está perdoado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abra a mão assim para receber profeticamente. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo, a sabedoria de Deus esteja com você, dirigindo os teus passos, que agora você foi reposicionado e agora você vai no envio apostólico, dando muitos frutos e frutos permanentes para a glória do Pai. Amém? Compartilhe esse vídeo para muita gente. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém?